Você já sentiu aquela estranha sensação de que, apesar de toda a simpatia que alguém demonstra, existe uma espécie de névoa escondendo quem essa pessoa realmente é? Sorrisos abertos, conversas agradáveis. Mas, no fundo, algo não se encaixa perfeitamente, como se houvesse uma fachada, uma performance cuidadosamente construída para encobrir intenções ou sentimentos que, se revelados, poderiam mudar completamente sua percepção sobre ela. E se eu te dissesse que existe uma maneira de atravessar essa camada superficial e enxergar com clareza o que de fato se passa na mente e no coração das pessoas? E não estou falando de nenhuma espécie de mágica ou habilidade sobrenatural. Estou falando de um talento que todos nós podemos desenvolver. A arte da observação atenta, inspirado pela filosofia estoica, que sempre valorizou a capacidade humana de perceber o mundo com objetividade e serenidade, e também fundamentado na psicologia atual. Quero te mostrar como é possível compreender melhor quem está ao seu redor. Mais do que isso, como isso pode te proteger emocionalmente, evitar que caia em armadilhas ou se envolva em relacionamentos tóxicos e desgastantes. Porque, no final das contas, entender os outros também é entender a si mesmo. Isso fortalece sua confiança, sua capacidade de tomar decisões com segurança e te aproxima da tão sonhada paz interior. A primeira chave para essa jornada começa por algo que parece simples, mas que é frequentemente negligenciado: observar. Como as pessoas agem quando não estão tentando impressionar ninguém, quando estão apenas sendo elas mesmas. Reflita comigo. Quando você vê alguém diariamente, como no ambiente de trabalho, na vizinhança, ou até mesmo dentro da sua família, você percebe padrões, atos recorrentes que se repetem como pequenas pistas reveladoras? Pois é justamente nesses hábitos, nesses gestos espontâneos, que mora o verdadeiro eu. Assim como um rio segue seu curso de maneira previsível, as pessoas possuem uma natureza que, quando não está sendo forçada a se moldar, flui naturalmente. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, já nos alertava que tudo o que precisamos está no momento presente, e é nesse presente que conseguimos captar as manifestações autênticas de quem está ao nosso redor. O modo como cruzam os braços, para onde olham quando conversam, como reagem quando pensam que ninguém está observando. Tudo isso são mensagens silenciosas. Imagine que você está numa cafeteria e vê alguém mexendo compulsivamente no celular enquanto espera um café. Parece banal, né? Mas se você observa essa mesma pessoa várias vezes e percebe que esse comportamento se repete, talvez ela esteja ansiosa, evitando o contato visual ou simplesmente se protegendo emocionalmente daquele ambiente. Os pequenos hábitos são como pegadas que nos mostram por onde essa pessoa costuma andar, emocionalmente falando. Então, se você quer começar a interpretar as pessoas sem que elas sequer percebam, siga 3 passos fundamentais. Primeiro, observe sem interferir. Deixe que a pessoa se comporte da forma mais natural possível, sem sentir que está sendo analisada. Segundo, busque padrões. Não basta olhar uma vez só, é preciso ter paciência e acompanhar a repetição de certos comportamentos. Por fim, escolha momentos em que a pessoa está relaxada, sem pressão ou expectativa, porque é nesses momentos que a essência dela aparece. E olha, não se trata aqui de manipular ou julgar, mas de desenvolver sabedoria. Como diziam os estoicos, conhecer o mundo é conhecer a si mesmo. Assim, da próxima vez que estiver diante de alguém, silencie seus impulsos imediatos, respire fundo e apenas observe. Agora que você já entendeu como captar o comportamento natural das pessoas, vamos para um ponto crucial:
Aprender a perceber quando há uma mudança, mesmo que mínima, nesse padrão. Sim, amigo ou amiga, a vida emocional das pessoas se expressa não só no que elas dizem, mas principalmente nas pequenas alterações no jeito como se comportam. Sabe aquele velho ditado, quem cala consente? Pois bem, nem sempre quem fala revela e muitas vezes o corpo fala mais alto. A filosofia estoica sempre destacou o poder de perceber o mundo com clareza, sem ser arrastado por julgamentos apressados. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Ou seja, antes de reagir a uma mudança no comportamento de alguém, respire, observe e analise com paciência. Lembro-me de uma situação que ilustra bem isso. Um amigo meu, que é advogado, sempre foi muito comunicativo, daqueles que falam com gestos amplos e um sorriso no rosto. Mas um dia, em um almoço que parecia casual, ele estava estranho. Não ria como antes, falava menos e, quando o fazia, evitava o contato visual. No começo, achei que era apenas cansaço, mas ao observar melhor, percebi que sua postura estava mais encolhida, as mãos trêmulas, o tom de voz abafado. Dias depois, ele me contou que estava enfrentando uma enorme dificuldade profissional e não sabia como pedir ajuda. Percebe como essas pequenas mudanças podem ser sinais poderosos? A psicologia moderna também confirma isso. Microexpressões, gestos inconscientes e alterações no tom de voz são como janelas abertas para o que alguém está realmente sentindo. Paul Ekman, um dos maiores especialistas nesse campo, provou que as microexpressões faciais, que duram frações de segundos, são praticamente impossíveis de controlar. Por isso, ao perceber que alguém está se comportando diferente do habitual, faça 3 coisas. Não se distraia, mantenha-se atento aos mínimos sinais. Compare o comportamento atual com o que você já conhece da pessoa. E, acima de tudo, confie na sua intuição. Aquela sensação de que algo não está certo, muitas vezes é o seu subconsciente captando sinais que você ainda não conseguiu racionalizar completamente. E veja, quando você desenvolve essa habilidade, passa a ver o mundo com muito mais clareza, sabendo quando se aproximar, quando oferecer ajuda ou até mesmo quando se afastar para se proteger emocionalmente. Como Sêneca dizia, observar é parte da cura. E essa cura é tanto para entender os outros quanto para cuidar de você mesmo. Aliás, se até aqui esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, me conta. Deixe aí nos comentários qual dessas dicas está fazendo mais sentido para você. Ou simplesmente escreva, eu sou estoico. Assim a gente constrói juntos esse espaço de reflexão e crescimento. E claro, aproveita para se inscrever no canal e não perder os próximos conteúdos. Assim, seguimos fortalecendo essa comunidade incrível que se apoia, aprende e evolui junta. Seguimos adiante, agora mergulhando em uma das técnicas mais elegantes e eficientes que você pode usar para interpretar as pessoas sem que elas percebam. Simplesmente incentive a pessoa a continuar falando. 2 palavrinhas mágicas. Diga mais. Parece simples, né? Mas essa é uma das estratégias mais poderosas, principalmente quando estamos desconfiados de que alguém não está sendo totalmente honesto ou está escondendo parte da verdade. O estoicismo sempre exaltou a virtude da paciência e da escuta. Atenta! Epicteto nos lembra que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, justamente para ouvirmos o dobro do que falamos. E aqui está o ponto. Quando você escuta mais, sem interromper, dá espaço para que o outro se revele. Não é raro que, ao se sentir acolhida e não julgada, a pessoa passe a falar mais do que pretendia inicialmente, expondo detalhes, às vezes contraditórios, que revelam muito sobre suas verdadeiras intenções. Me recordo de uma situação com uma colega que atuava como designer.
Ela costumava contar sobre projetos grandiosos em que participava, sempre com um tom empolgado e seguro. Mas numa conversa mais tranquila, ela mencionou um desses projetos e eu simplesmente disse: "Sério? Diga mais sobre isso." E pronto. Conforme ela foi se aprofundando, começaram a surgir falhas na narrativa, mudanças de assunto, desconfortos perceptíveis no tom de voz. No fim, ela acabou confessando que tinha exagerado um pouco sobre a sua participação. O ponto aqui é: quando você cria um espaço seguro e silencioso, quem está do outro lado se sente convidado a preencher esse vazio com mais fala, mais detalhes e, com isso, mais verdade ou mais inconsistência. Não é preciso confrontar, basta ouvir. O psicólogo Joe Navarro, ex-agente do FBI, reforça que pessoas que estão mentindo ou escondendo algo tendem a acrescentar detalhes desnecessários ou até mudar de assunto quando são estimuladas a continuar falando. Então, da próxima vez que perceber que alguém está te contando algo que parece meio ensaiado, respire, olhe nos olhos e diga com calma: "Diga mais." E apenas ouça. Esse simples gesto pode te revelar muito mais do que qualquer interrogatório ou acusação direta. Aliás, se você chegou até aqui e está curtindo esse conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse, que provocam reflexões profundas e práticas para o dia a dia. E comenta também qual foi a situação onde você percebeu que alguém se contradizia ao falar demais. Compartilhe a sua história. Vai ser incrível trocar experiências com vocês. Agora que já exploramos o poder da escuta e da observação verbal, quero te convidar a prestar atenção em algo que a maioria das pessoas sequer imagina que comunica tanto: a forma como alguém caminha. Sim, o simples ato de andar revela muito, mais do que você imagina. O corpo é um mensageiro sincero e muitas vezes entrega aquilo que a boca tenta esconder. O modo como os pés tocam o chão, a velocidade, a direção do olhar, a posição dos ombros, tudo isso fala, e fala alto. Quantas vezes você mesmo já se sentiu confiante e notou que seus passos estavam mais firmes, o peito aberto, a cabeça erguida? Ou, ao contrário, em momentos de tristeza ou preocupação, sentiu que os pés arrastavam, os ombros caíam e o olhar se perdia no chão? Pois é, essa comunicação silenciosa é uma expressão direta do estado emocional e psicológico de qualquer pessoa. O estoicismo sempre enfatizou a importância de nos observarmos, mas também de ler os sinais do mundo com clareza, sem julgamento, apenas com a serenidade de quem compreende que tudo comunica algo. Sêneca, inclusive, dizia que a verdadeira força está em confiar em si mesmo e buscar alegria em quem se é e não em quem os outros esperam que você seja. Esse estado interno se manifesta no andar, nos movimentos, no ritmo do corpo. Me recordo de um episódio marcante. Certa vez, ao esperar por uma amiga na porta de um teatro, a vi se aproximando com passos curtos, a cabeça baixa e os braços encolhidos junto ao corpo. Aquilo me chamou a atenção, pois ela costumava ser vibrante e enérgica. Ao encontrá-la, descobri que estava enfrentando um período difícil no trabalho e, sem perceber, seu corpo já gritava aquilo que sua boca ainda não conseguia expressar. E veja como isso pode ser útil. Quando você observa alguém caminhando com passos largos, firmes, cabeça erguida e braços relaxados, pode deduzir que está em um bom momento emocional, se sentindo seguro e no controle. Por outro lado, quem anda com pressa, ombros curvados ou braços rígidos ao lado do corpo, possivelmente está vivendo estresse, medo ou até mesmo insegurança. A psicologia também reforça isso. O especialista em linguagem corporal, que trabalhou
Anos auxiliando profissionais na área de segurança, destaca que a caminhada de uma pessoa pode ser um dos primeiros sinais para avaliar o estado emocional dela em ambientes públicos ou privados. E não se trata de julgar, mas de compreender, de ampliar sua visão de mundo, percebendo que todos nós, mesmo calados, estamos dizendo algo através dos nossos movimentos. Então, a próxima vez que estiver em um local público, pare um pouco, de olhar para o celular e observe as pessoas passando. Veja o ritmo dos passos, a postura, o movimento dos braços. Você vai se surpreender com a quantidade de informações que pode captar. Isso vai te ajudar não apenas a entender melhor os outros, mas também a refletir sobre si mesmo, perceber como anda, o que transmite sem perceber. Aliás, aproveito esse momento para te lembrar, se ainda não é inscrito aqui no canal, essa é a hora. Se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e aproveita para deixar nos comentários uma reflexão. Você já notou como sua própria forma de caminhar muda conforme seu estado emocional? Compartilha, vai ser incrível conhecer suas histórias e reflexões. E agora, para fecharmos com chave de ouro essa nossa jornada sobre como ler as pessoas sem que elas sequer percebam, vamos falar sobre dois aspectos fascinantes: o reflexo inconsciente nos gestos e a melodia sutil que habita a voz. Esses dois elementos são como partituras silenciosas, que, quando bem interpretadas, nos revelam segredos profundos sobre quem está à nossa frente. Primeiro, o reflexo involuntário, também conhecido como espelhamento. Já percebeu como, em algumas conversas, sem que ninguém combine nada, um começa a repetir os gestos do outro? Você cruza os braços e pouco depois a outra pessoa faz o mesmo. Você se inclina para a frente e logo ela replica o movimento. Esse fenômeno, mais comum do que se imagina, é um indicativo de sintonia, conexão emocional e até confiança. Mas, como tudo, é preciso olhar com atenção e contexto, pois o espelhamento pode ser tanto um reflexo genuíno quanto uma estratégia consciente de manipulação. Me lembro bem de um jantar em que, a cada movimento que eu fazia, um conhecido, que era corretor de imóveis, repetia exatamente os mesmos gestos. No início, achei curioso, mas depois de perceber o padrão, entendi que ele estava usando a técnica para criar um rapport, aquela famosa sensação de estamos na mesma sintonia. E olha, funciona mesmo. Mas quando a gente aprende a perceber, isso ganha uma ferramenta poderosa para entender as intenções do outro. O importante aqui é não reagir de maneira impulsiva. Se você perceber que alguém está refletindo seus movimentos, pergunte a si mesmo: essa pessoa está buscando criar uma conexão sincera? Ou será que está querendo me agradar? Ou, quem sabe, até me persuadir? O contexto sempre vai te dar a resposta. Observe o ambiente, a emoção por trás dos gestos, o tom da conversa. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de compreender melhor as nuances do comportamento humano. E falando em nuances, não posso deixar de abordar um dos sinais mais reveladores: a voz. Aquela melodia que, mesmo que tentemos controlar, muitas vezes nos trai, revelando emoções que preferíamos esconder. Quem nunca notou uma mudança no tom de alguém e pensou: tem algo estranho aí? Pois é, nosso corpo, novamente, entrega aquilo que nossa mente tenta ocultar. Quando alguém mente e está nervoso ou tentando disfarçar algo, a voz pode subir de tom, acelerar, ou ao contrário, ficar mais arrastada, pesada, com pausas e suspiros que denunciam tensão. E veja, não precisa ser especialista para perceber isso. Basta treinar a escuta atenta, ouvir além das palavras, captar o ritmo, as pausas, os silêncios. Como disse Epicteto, não é o que acontece que importa, mas como interpretamos. E essa interpretação começa pela escuta consciente.
A especialista em comportamento humano, que trabalhou muitos anos com treinamento de comunicação em grandes empresas, sempre dizia: o corpo até mente, mas a voz quase nunca consegue. E é verdade. A respiração muda, o tom oscila, o volume diminui ou aumenta sem que a pessoa perceba. São sinais sutis, mas muito eloquentes. Então, da próxima vez que estiver numa conversa importante, silencie por dentro e observe. Como essa pessoa fala? Há alterações na velocidade? O tom ficou mais agudo ou mais grave? Existem pausas ou suspiros que surgem sem explicação? Essas pistas, quando somadas, te darão uma visão muito mais clara e profunda sobre o que realmente está acontecendo. Ali.e, olha, não é sobre desconfiar de todo mundo ou viver paranoico. Pelo contrário, é sobre se proteger, tomar decisões mais conscientes e, sobretudo, se conectar com as pessoas de maneira mais verdadeira, percebendo quando alguém está sendo sincero ou apenas performando um papel. E antes de encerrar, quero fazer um convite muito especial. Se esse conteúdo te ajudou, se provocou reflexões ou trouxe insights importantes, se inscreve no canal, deixa seu like, mas acima de tudo, compartilha sua história com a gente. Conta nos comentários. Você já percebeu alguma vez que a forma de falar ou gesticular de alguém revelou mais do que as palavras? Ou já aplicou alguma dessas técnicas intuitivamente? Vai ser incrível criar esse espaço de troca, aprendizado e crescimento mútuo. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo e sua atenção a esse conteúdo. Sua presença é o que dá sentido ao nosso trabalho. Espero que essas reflexões sobre o estoicismo e a leitura do comportamento humano tenham te inspirado a olhar o mundo com olhos mais atentos, mais conscientes e, claro, com mais serenidade. Até o próximo vídeo.